Muito bem, aqui em São Paulo, né, nós temos metrô, tem trem, tem ônibus, evidentemente os veículos, e há uma dificuldade eterna para que as pessoas possam justamente aí se locomover. E ontem, em plena pandemia, final da noite, quase 10 horas, a categoria aqui dos ferroviários decidiu uma greve e muita gente hoje foi pega de surpresa. Milhares de pessoas aqui em São Paulo, os trens que estavam parados. E quem está acompanhando toda essa movimentação ao longo desse dia e traz agora as informações dessa greve na CPTM aqui, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, é o Fernando Martins. Olá, Fernando. Olá, Marcelo. Olá, todo mundo que acompanha os Pingos nos Is, a programação da Jovem Pan, aos ouvintes e aos telespectadores. Estamos aqui ao vivo, 6 horas e 29 minutos de um dia que o paulistano quer esquecer, viu, Matos? Porque a situação é justamente essa, um dia onde houve muita confusão, houve muita dúvida e dificuldade para quem está trabalhando, para quem está fazendo a economia voltar a acontecer aqui em São Paulo, encontrar dificuldades por conta disso. Nós estamos ao vivo na Estação da Luz, onde nós temos as imagens desse momento de plataformas cheias e lotadas. Muito embora a notícia que acaba de chegar é sobre o fim, a decisão do fim da paralisação da categoria, que afetou pelo menos 4 linhas da CPTM. E quando nós falamos de CPTM, Marcelo, Augusto e aos colegas dos Pingos dos Is, nós falamos de toda a região metropolitana de São Paulo, que é servida por essas unidades. O que acontece? Agora há pouco, os 3 sindicatos disseram ter recebido uma proposta que veio do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, que vai então ser pago 50% do plano de participação dos resultados no dia 10 de agosto e o restante com multa em janeiro do ano que vem. E com isso a categoria não vai poder recorrer ao TST depois dos dissídios, pelo acordo que foi aceito pelos sindicatos. O curioso é que para atrapalhar a vida do cidadão, para dificultar a locomoção, para dificultar o ir e vir das pessoas, essa decisão só sai agora, no final da tarde, quando as pessoas estão mais precisando do transporte depois de um dia bastante complicado para voltar para casa, né? Essa decisão, curiosamente, é acertada agora, essa definição dessa Assembleia das entidades sindicais, mas ainda assim, até aqui a gente encontrou dificuldades, ninguém quer conversar, as pessoas estão irritadíssimas em meio à pandemia. A gente vê a aglomeração que se torna aqui na Estação da Luz por conta disso. As entidades sindicais resolvendo paralisar os trabalhos bem nessa situação. Matos, Augusto. Muito bem, né, Augusto? Uma situação já no dia a dia já não é fácil, né, Augusto? E nós trazemos sempre as informações do transporte lotado, em plena pandemia. Aí eles decidem ontem, 10 horas da noite, que não ia ter trem hoje. Muita gente ficou de manhã, foi trabalhar normal, não conseguiu chegar. E agora só volta no final do dia. Uma situação extremamente delicada em plena pandemia, né, Augusto? Por determinação dos mesmos sindicatos que acham que não deve haver Copa América, que acham que não pode haver aglomeração, que acusam o Bolsonaro de genocida, porque ele provoca aglomerações quando sai às ruas e tal. O Lula provocaria de outro gênero, uma aglomeração policial, se a polícia funcionar. Agora é o seguinte, mais pessoas se expuseram a riscos num transporte público que não mereceu uma única medida preventiva dos governos estaduais. Está acontecendo em todo o Brasil. Eles estão prejudicando quem? Os brasileiros que viajam no transporte público, que é o maior foco de disseminação da pandemia desde que o primeiro vírus chinês desembarcou no Brasil. Então, olha o que são os sindicatos. Eles fazem isso e expõem pessoas a riscos desnecessários. Enquanto isso, os mesmos sindicatos, outros sindicatos ligados à CUT, a essas entidades, como os dos professores, se negam a trabalhar, mesmo depois de vacinados, porque eles acham que a pandemia ainda oferece riscos muito grandes. Eles iam fazer uma Assembleia Geral com aglomeração para tratar dessas contradições que derivam do oportunismo imenso dos sindicalistas brasileiros. População como massa de manobra nas negociações, né, Augusto? Exatamente. Olha, Marcelo, é isso aí. Os sindicatos não tiveram, né, assim, nos vários setores,
uma conduta ao longo da pandemia que você pudesse identificar, né, um padrão aí de tentativa de manter as atividades em funcionamento de forma prudente e especial por conta da pandemia. A gente viu mais questões grosseiras de paralisação no setor de ensino, foram paralisações muito longas e sem a fundamentação, né, para aquele tipo de suposta segurança sanitária. E na área de transporte, como o Augusto Nunes já explicou, nós tivemos o grande escândalo desta ideia mística, fantasiada aí de medida de segurança sanitária chamada lockdown. O lockdown é uma farsa, o lockdown é uma mentira hedionda. O lockdown é um fenômeno passível de investigação. As responsabilidades precisam ser apuradas, porque foi um slogan espalhado para empurrar pessoas para dentro de casa sem critérios, e os transportes foram a grande vitrine desse absurdo, né? Mantendo condições de funcionamento absolutamente de aglomeração, ou seja, completamente distintas do que estaria pregado na medida, levando e trazendo pessoas para se juntar àquelas que supostamente estariam cumprindo a quarentena em casa, ou seja, uma bagunça, uma mentira, uma medida grosseira. E nós vimos hoje aí na Estação da Luz o flagrante disso, né? Quer dizer, não há, de fato, política pública dentro da pandemia para transporte. Depois, os sindicatos não entendem por que tantos trabalhadores optaram por não mais pagar a contribuição sindical desde que ela deixou de ser obrigatória. Por que os sindicatos estão indo à falência por desejo mesmo, claro, por causa da reforma trabalhista do governo Temer, que permitiu isso, mas por desejo do trabalhador. Os sindicatos não representam mais os trabalhadores. Quer ver um outro exemplo de sindicato que não está nem aí para a população e muito menos para o Brasil? Nesta quinta-feira, o Sintufejuf, que é o sindicato que representa os funcionários da Universidade Federal de Juiz de Fora, iniciou uma greve por tempo indeterminado. Eles estão chamando os sindicatos de funcionários das universidades federais, que estão nessa onda, começou por esse da Universidade Federal de Juiz de Fora, eles estão chamando de greve sanitária. Abre aspas para o que eles dizem no manifesto: trabalho presencial somente após a imunização completa. Ou seja, enquanto o estado de São Paulo, o estado do Rio, alguns outros estados estão anunciando a volta às aulas das escolas estaduais com 100% de ocupação já a partir de agosto, as universidades federais, que 1 ano e meio depois de fechadas, agora começavam a retomar aos poucos, estão tendo greve de funcionário que quer fazer baderna e impedir a normalização das atividades. E aqui, só para relembrar, a Universidade Federal de Juiz de Fora retomou as atividades presenciais para os cursos de odontologia, medicina e enfermagem, ou seja, os cursos das áreas de saúde, que tem alunos para se formar, para reforçar aí o universo de trabalhadores na saúde. Eles retomaram as atividades só desses 3 cursos no dia 5 de julho, agora, faz 1 semana e pouco. E com um rígido protocolo de segurança. Serviços que estavam interrompidos havia mais de 1 ano, como o restaurante universitário, também foram abertos. Por isso, os funcionários decidiram entrar em greve sanitária. Esse é o Brasil dos sindicatos. Ana Paula, quero também te ouvir sobre esse tema. Algum paralelo aí nos Estados Unidos? Podemos fazer um paralelo, sim, Matos, aqui com o Sindicato dos Professores, que ainda quando as vacinas não estavam em grande quantidade, né? Hoje as vacinas aqui nos Estados Unidos estão até sobrando, mas quando ainda existia aí um plano de ação de vacinação devido ao número limitado, né, das vacinas, o Sindicato dos Professores, ele aí, então, brigou com uma certa razão, obviamente, para que os professores entrassem na lista de prioridades da vacinação para que as escolas pudessem ser abertas e as aulas começarem a voltar de uma maneira dentro da sua normalidade. Pois bem, isso aconteceu, os governos estaduais aí colocaram os sindicatos como prioridade na vacinação. E o que aconteceu? Logo após o início da vacinação dos professores, alguns sindicatos em estados mais democratas, como a Califórnia, por exemplo, começaram, para voltar às aulas, outra série de demandas. Aí
colocando material do Black Lives Matter no currículo das escolas e plano de saúde estendido para a família, enfim. E aí foram uma série de reivindicações, inclusive que não tinha absolutamente nada a ver com a vacina, com a segurança, com o vírus ou com a pandemia. Infelizmente, nós sabemos que dentro dessas categorias existem pessoas idôneas, pessoas justas, né? Eu sou filha de professores e sei muito bem o que os professores passam, né? Tudo que eles têm que aguentar, principalmente diante de uma geração que respeita muito pouco os mais velhos, os professores, mas dentro da pandemia não apenas governadores, prefeitos usaram, né, de todas as artimanhas políticas para o seu projeto de tirania aí dentro de seus estados, mas muitos desses sindicatos também resolveram levar esse caminho, e isso não foi só uma coisa isolada que aconteceu no Brasil. O mundo se viu aí diante, né, de como a Jane Fonda colocou um presente de Deus. Muitos viram a pandemia como um presente de Deus e uma maneira aí de continuar implementando, enriquecendo e aumentando o seu projeto de poder.